Olá, meu nome é Bruna. Eu vou apresentar para vocês agora um software que ele é utilizado para fazer cartas de card game, ou seja, uma modalidade de jogo de cartas. E aí, só que eu vou fazer mesclando com a história da arte. Vou selecionar um artista e vou colocar como se fosse uma carta jogável depois, para poder aplicar o conceito de gamificação. Então, nós temos aqui o jogo, o layout do software, aliás. E para selecionar esse tipo de carta, eu venho aqui no File, Open, aqui no New, tem aqui Magic, Vanguard, que são os estilos de carta, né? E também tem outros jogos de Yu-Gi-Oh! E Versus, né? No caso, eu vou utilizar aqui de Magic, o clássico e o estilo moderno, né? Então, cliquei aqui. E aqui, para criar a carta, eu vou para colocar a imagem da carta, eu vou dar um duplo clique e vou colocar a imagem do artista que eu quero. No caso, Salvador Dalí. Então, aqui no Salvador Dalí eu coloco, a carta precisa do nome, então será Salvador Dalí. E precisa de uma alcunha, porque qualquer carta de Magic, né, principalmente se for criatura, ele precisa realmente de uma alcunha. Então, a alcunha dele vai ser Gênio Surreal. Aqui, eu vou colocar o que ele precisa, né? No caso, para invocar essa carta, e assim como qualquer outra de Magic, ela tem um custo para se invocar. E aí a gente utiliza as manas, né? Mana vermelha, mana preta, mana branca, mana incolor, mana verde. Então aqui eu vou colocar, como é surreal, então eu vou utilizar aqui os atalhos do teclado das cartas, né? White, Black, o G de Green e o Red, que é o teclado, o atalho é o vermelho. Então, ó, ela vai ser multicolorida. Mas no caso, se eu quisesse, seria somente branca, ou então verde, ou então vermelha, ou então negra. Aqui eu vou utilizar qual é o tipo de carta. Ela vai ser uma carta básica, uma carta lendária, tribal, que tem é como se fosse uma hierarquia das cartas. Então, eu vou colocar como se fosse uma carta lendária. E aí será uma criatura, porque no caso Salvador Dalí foi uma criatura. Só um minutinho, gente. A Luna, ela quer participar do vídeo. Eu vou tirar rapidinho. Dê oi pra câmera. Oi, né? Tá, agora tá. Agora vamos continuar fazendo a carta. Então, aqui a gente tem que colocar que tipo de criatura lendária ele é. É um anjo, é uma besta, é um construtor, é um demônio, dragão, elfo, fada, enfim, tem várias características. Dele eu vou colocar humano, que é uma criatura humana. E aqui eu vou colocar qual é a carta, qual é a cor da carta, se é branca, se é azul, de acordo com as manas, né? Então, eu vou colocar como se fosse branca. Ou posso selecionar azul, branca e azul. Ou preta e vermelha. Então, ó, no caso, eu vou colocar aqui todas as cores, porque a quantidade de manas, né? Eu utilizei todas as cores aqui. E aqui, no caso, eu vou colocar qual é a característica dessa carta. É uma lendária, comum, incomum, rara, mística, rara. Então, eu vou colocar como se fosse mística, para combinar até com a questão do Salvador Dalí. O texto da carta,
eu tenho que, como é baseado no jogo de Magic, então eu tenho que obedecer algumas coisas, né? Eu tenho que obedecer às regras das cartas. Então, para ficar mais fácil, eu dei uma pesquisada aqui em quais habilidades, né, poderiam agregar para o Salvador Dalí. Então, a gente tem aqui distorcer realidade, o arrebentador de realidade, custo de loucura, porque tem a ver com o surrealismo. Mas, no final, eu escolhi o delírio, que é o quê? Se houver 4 ou mais, eu vou copiar esse texto, entendeu? Se houver 4 ou mais tipos de cards entre os cards de seu cemitério, procure no seu cemitério. Ah, quando fala cemitério, é porque assim, as cartas que foram utilizadas de feitiço, enfim, ou então alguma criatura em campo, ela sofreu dano maior que o seu poder, então ela morre, né? Então vai para o cemitério. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a habilidade de delírio, até para combinar com o Salvador Dalí. Então, ó, aqui, se houver 4 ou mais cards, card entre os cards de seu cemitério, é do seu cemitério. Procure no cemitério, na mão e no grimório quando fala mão, é porque assim, a gente compra uma quantidade de cartas no início para poder jogar. Então assim, e no grimório é a quantidade de cartas que ficam separadas, no caso, para se fazer a compra de acordo com o turno. Então chama-se grimório, que vem da palavra francesa grimoire, daquele jogador, qualquer número de cards com o mesmo nome. Qualquer número de cards com o mesmo nome. Do card exilado e exile aqueles cards. Aqueles cards. Depois aquele jogador embaralha o próprio grimório. Então, eu coloquei essa habilidade aqui de delírio, primeiro pelo nome, né, que tem a ver com a proposta do surrealismo, e também com a proposta da carta, que ela foge totalmente, a habilidade ela foge totalmente do, como é que eu posso dizer, da lógica, né? Por exemplo, de compra, venda, morte, entendeu? De exílio do jogo, né? De Magic the Gathering. Então, assim, como é uma habilidade bem comum, por isso a gente está utilizando aqui para poder fazer as nossas cartas do gênio surreal. Aqui eu vou colocar minha assinatura, que fui eu quem criei. E aqui vai ser o poder. Qual é o poder dessa criatura, desse gênio surreal? Bom, é uma carta que a gente pode considerar cara e também que tem uma habilidade muito boa, então por isso a gente coloca um custo, por exemplo, de acordo, a gente tem que obedecer também a questão do custo dela, né? Então assim, a gente utilizou quatro manas, né? 4 tipos de manas diferentes entre elas, então ela não pode ser uma carta fraca.
e é uma criatura lendária, né? Então, a gente vai colocar 4/4. 4/4, que é o poder dela e a resistência dela. Agora, eu vou salvar. Só que o problema dessa... Pronto, o problema desse jogo, desse software, é que ele só salva nesse formato aqui, Magic Set Editor. Então, eu vou colocar aqui, Salvador Dali, carta Magic. Mas, o que acontece? Se eu quero imprimir, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que dar um print screen aqui na tela, selecionar o Paint, ou então qualquer outro editor de imagem que você tiver, Photoshop, e aí eu colo. Vou cortar. Só que... Só um minutinho aqui. Pronto. Tá. Então, ó, eu vou cortar a imagem. Essa aqui é a minha carta. Vou salvar no formato de imagem, JPEG ou PNG. Então, Salvador Dali, carta Magic. Vou colocar em JPEG, que é o meu formato favorito. Salvei aqui na minha área de trabalho, para ficar mais fácil. E aí, depois é só eu selecionar a imagem na minha área de trabalho, que tá uma bagunça, por sinal. Então, tá aqui a minha carta, e aí eu posso mandar imprimir. Mandei imprimir aqui. Então, eu não vou mandar imprimir porque eu não tenho tinta agora. Mas, de qualquer forma, você pode mandar imprimir, entendeu? Para poder ficar, para a sua carta durar mais, você pode colocar um papel cartão embaixo da carta, né? Recortar pelo tamanho dessa carta mesmo, colar, e aí é a sua carta e você pode jogar normalmente com as outras cartas de Magic. Eu vou separar aqui agora as imagens, né, de outras cartas. Olha, a gente tem diversas... Então, gente, eu trouxe aqui uma amostra, né, do jogo físico, que ele inspirou a criação do software e dos dois softwares, que é do jogo mesmo, que eu fiz análise, e a da criação, o software de criação de cartas. Então, ó, esse aqui é um box, né? Esse aqui foi de uma edição de aniversário rara. Aqui, pra você ver, a arte é muito bonita, né? É baseada mesmo em... Na verdade, são pinturas mesmo, entendeu? Então, assim, o jogo, né? O criador do jogo físico, ele contrata artistas, né? Já não tão conhecidos ou até consagrados mesmo, para poder fazer a arte de cada... Não de cada carta, mas de cada grimório, entendeu? Porque cada grimório, ele conta uma história. Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui, tem diversas cartas, né? Dá pra ver aqui. E aí, tem aqui uma criatura vermelha, né? Uma criatura Goblin. E o que acontece? Aqui dá pra perceber, né, como é. Aqui é o poder e a resistência. Aqui, de que edição é, qual é o tipo de criatura, o nome, o poder, entendeu? Aqui no caso, para poder se invocar essa criatura, você precisa de uma mana vermelha e de 2 de qualquer cor, entendeu? Então, assim, tem o texto da carta, tem o artista, tem um textinho também falando a respeito dessa história, entendeu? Aqui tá em inglês, mas o que acontece? Há cartas também em português. Por exemplo, a gente tem essa criatura aqui, que é um humano guerreiro, entendeu? Eu tenho mais carta vermelha porque eu gosto mais do vermelho. Então, ó, tem aqui essa criatura, humano guerreiro,
porteiros do bairro da Fundição, a mesma coisa. Aqui a gente tem o custo para poder se invocar, né? Uma mana vermelha, 3 de qualquer cor, qual o tipo de criatura, e aqui as habilidades, além do poder, 2 e a resistência, 4. Então, assim, cada história, né, cada carta, ela faz parte de uma... Cada carta, ela faz parte de uma história, né? Porque cada deck, né, que a gente fala, deck, o conjunto de cartas, ele tem uma história, entendeu? Escrita, e também tem a questão da coerência, entendeu? Cada carta ela tem que se combinar com a outra e assim sucessivamente, entendeu? Para poder se formar uma história de um jogo de estratégia, entendeu? Então, assim, eu selecionei esse jogo, aliás, esse software e o jogo mesmo, o aplicativo de Magic, por quê? Porque eles têm um cuidado, sabe, com relação a contratar artistas, entendeu? Para poder fazer arte. Tem a questão de contratar escritores, entendeu? Assim, cada escritor, ele fica responsável em formar a história, né, de fantasia de cada deck, entendeu? Então, assim, e vocês viram, aliás, que no software ele permite uma liberdade muito grande de você criar, né, cartas. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um deck inteiro sobre o surrealismo, eu poderia pegar, por exemplo, uma criatura, o Salvador Dalí, e aí pegar cada obra dele e criar uma carta, entendeu? E aí teria-se uma lógica e teria-se uma história, né? Que é o quê? Você teria que obedecer a questão pelo menos dos nomes, né? Do surrealismo, das características, entendeu? Mas você tem que ter uma coerência com relação às regras do jogo. Então, assim, eu particularmente eu gosto muito, entendeu? E eu espero que vocês gostem e baixem o software, levinho, e é isso aí. Muito obrigada pela atenção.